Você liga uma lâmpada. Eletricidade flui pelos fios, certo? Elétrons saem da tomada, viajam pelo fio de cobre, chegam na lâmpada e fazem ela brilhar. Isso é o que todo mundo te ensinou. Isso é o que seu professor disse. Mas deixa eu te contar algo que vai virar sua cabeça completamente do avesso. A energia não está nos fios. Nunca esteve. A energia flui através do espaço vazio ao redor dos fios. E quando eu te mostrar a física por trás disso, usando algo que apresentei nas minhas palestras em Caltech que deixou meus próprios estudantes de pós-graduação absolutamente perplexos, você vai perceber que tudo o que te ensinaram sobre eletricidade é, na melhor das hipóteses, uma simplificação conveniente. Existe um vetor chamado vetor de Poynting, descoberto por John Henry Poynting em 1884. E esse vetor te diz exatamente para onde a energia eletromagnética está fluindo a cada momento, em cada ponto do espaço. A fórmula S igual a ε0c ao quadrado, I vezes B, é o produto vetorial do campo elétrico e I do campo magnético, B. E quando você calcula esse vetor para um fio carregando corrente, preparando uma lâmpada a acender, sabe o que você descobre? A energia não está fluindo pelo fio. Ela está fluindo através do espaço ao redor do fio, perpendicular a ele, entrando radialmente de todos os lados. Deixa eu repetir isso porque é absolutamente crucial. A energia vem do espaço e entra no fio pelos lados. Não vai pelo fio. Entra nele vindo do espaço vazio ao redor. E isso não é especulação filosófica. É física calculável, mensurável, verificada. Nas minhas palestras sobre energia de campo e momento de campo, eu mostrei exatamente como isso funciona. Quando você tem um fio carregando corrente, você tem dois campos presentes simultaneamente. Primeiro, porque o fio tem resistência, há um campo elétrico ao longo dele. Há uma queda de potencial entre uma ponta do fio e a outra. E isso significa que há um campo elétrico logo fora da superfície do fio, paralelo ao comprimento do fio. Segundo, porque há corrente fluindo no fio. Há um campo magnético circulando ao redor do fio. Isso vem diretamente da lei de Ampère. Corrente elétrica cria campo magnético. E esse campo magnético forma círculos concêntricos ao redor do fio. Agora aqui está onde fica interessante. I e B estão em ângulos retos um ao outro. Campo elétrico apontando ao longo do comprimento do fio. Campo magnético circulando ao redor dele. E quando você faz o produto vetorial I vezes B, você obtém um vetor apontando radialmente para dentro, perpendicular à superfície do fio. O vetor de Poynting aponta para dentro. E o que isso significa fisicamente? Significa que há um fluxo de energia entrando no fio de todos os lados, através do espaço ao redor dele. A energia não está viajando pelo interior de cobre do fio. Está viajando através do espaço vazio ao redor do fio e, então, entrando radialmente. E claro, quando você calcula a quantidade total de energia fluindo para dentro do fio por unidade de comprimento, você obtém exatamente I ao quadrado R, a taxa na qual energia está sendo dissipada como calor no fio. Os números batem perfeitamente. Então nossa teoria diz que os elétrons estão obtendo sua energia para gerar calor, porque a energia está fluindo para dentro do fio do campo externo. Nas minhas palestras eu disse literalmente, a intuição pareceria nos dizer que os elétrons obtêm sua energia de serem empurrados ao longo do fio. Então, a energia deveria estar fluindo para baixo ou para cima ao longo do fio. Mas a teoria diz que os elétrons estão realmente sendo empurrados por um campo elétrico, que veio de algumas cargas muito distantes, e que os elétrons obtêm sua energia para gerar calor desses campos. A energia de alguma forma flui das cargas distantes para uma área ampla do espaço, e então para dentro em direção ao fio. E eu sei que isso parece completamente maluco, mas é correto. E deixa eu te dar mais exemplos que vão fazer isso ficar claro. Pensa num capacitor sendo carregado. Você conecta uma bateria a um capacitor através de fios. Energia está sendo armazenada no capacitor. Onde está essa energia fluindo? Seu professor provavelmente te disse que flui através dos fios. Mas quando você calcula o vetor de Poynting, você descobre algo chocante. A energia não está fluindo pelos fios. Está fluindo através do espaço ao redor em direção ao eixo, convergindo para a região entre as placas do capacitor. E isso faz sentido perfeito quando você pensa em termos de energia de campo. A energia num capacitor está armazenada no campo elétrico entre as placas. E quando você carrega o capacitor, aquele campo está ficando mais forte. De onde vem a energia para fortalecer aquele campo? Vem dos campos que estão espalhados pelo espaço ao redor. Aqueles campos fracos, enormemente distribuídos, colapsam, e a energia flui para dentro, concentrando-se entre as placas. O vetor de Poynting te mostra isso acontecendo. Energia fluindo do espaço amplo ao redor,
convergindo para a pequena região entre as placas do capacitor. Os fios não estão transportando aquela energia, eles estão apenas guiando os campos que a transportam. Mas deixa eu te dar um exemplo ainda mais bizarro que eu apresentei nas minhas palestras. Imagine um ponto de carga sentado perto do centro de um ímã de barra. Tudo está completamente em repouso. Nada está se movendo. A energia total não está mudando com o tempo. Os campos E e B são completamente estáticos, congelados no tempo. Mas o vetor de Poynting ET vezes B não é zero. Há um E da carga, há um B do ímã. E eles não são paralelos. Então E vezes B é diferente de zero. E o vetor de Poynting diz que há um fluxo de energia, circulando em círculos ao redor do ímã e da carga. Energia fluindo em loops fechados, para sempre, sem começo ou fim. Isso parece completamente não físico. Maluco. Como pode haver energia fluindo quando nada está mudando? E eu admiti isso nas minhas palestras. Eu disse: finalmente, para realmente te convencer que essa teoria é obviamente maluca, vou pegar mais um exemplo. Mas aqui está a coisa. Aquela energia circulante é necessária. Se você conectar um fio entre a carga e o ímã, ou se você mover qualquer um deles, aquela energia circulante se torna crucial para a conservação de momento angular do campo eletromagnético. A física exige que esteja lá. Não é um artefato matemático, é real. Então por que a gente ensina que a eletricidade flui pelos fios se não flui? Porque para propósitos práticos de engenharia, funciona bem o suficiente. Quando você calcula voltagem vezes corrente, você obtém poder. E esse poder corresponde exatamente à energia fluindo pelos campos ao redor dos fios. Então, embora a imagem física seja completamente diferente, os números saem os mesmos. É uma aproximação útil. Mas a realidade física profunda é que fios não transportam energia. Fios guiam energia. As cargas superficiais nos fios criam campos elétricos. A corrente nos fios cria campos magnéticos. E esses campos, existindo no espaço ao redor dos fios, carregam a energia. Os fios apenas definem onde aqueles campos vão. Deixa eu te dar um exemplo concreto que vai realmente cristalizar isso. Imagine um circuito gigante. Uma bateria, um interruptor aberto, uma lâmpada e dois fios cada um com 300 mil quilômetros de comprimento. Isso é a distância que luz viaja em um segundo. Esses fios alcançam meio caminho até a Lua antes de voltar para conectar a lâmpada, que está a apenas 1 metro de distância da bateria. Agora você fecha o interruptor. Quanto tempo leva para a lâmpada acender? Se a energia viaja através dos fios, deveria levar pelo menos 2 segundos para o sinal viajar 600 mil quilômetros de fio e voltar. Mas a resposta, chocante é aproximadamente 1/6 segundos, cerca de 3 nanosegundos, quase instantâneo. Como isso é possível? Porque a energia não viaja pelos fios longos. Ela viaja através do espaço, ao redor do circuito. E porque a bateria e a lâmpada estão apenas 1 metro separadas fisicamente, o sinal eletromagnético através do espaço ao redor delas leva apenas 1/6 segundos para chegar. O comprimento dos fios é quase irrelevante para a velocidade inicial de resposta. Isso foi demonstrado experimentalmente. Não é teoria maluca. É física verificada. E completamente contradiz a intuição simples que todo mundo tem sobre a eletricidade fluindo através de fios, como águas através de canos. Então, por que companhias de energia vão a enorme despesa para instalar fios de transmissão de alta voltagem se fios não transportam energia? Porque os fios guiam os campos. Sem os fios, os campos eletromagnéticos se espalhariam em todas as direções. A energia se dissiparia rapidamente. Mas com fios condutores, os campos são confinados a regiões perto dos fios. A energia flui ao longo do caminho definido pelos fios, mas através do espaço ao redor deles, não através do cobre em si. E aqui está a lição mais profunda que eu tentei transmitir nas minhas palestras. Na maioria das circunstâncias práticas, é perfeitamente ok pensar em corrente fluindo pelos fios. Os cálculos saem certos. A teoria de circuitos funciona, mas quando você realmente quer entender a física fundamental, quando você quer saber o que está verdadeiramente acontecendo fisicamente, você precisa pensar em termos de campos eletromagnéticos no espaço. E campos não são abstrações matemáticas. Eles são tão reais quanto qualquer coisa. Eles carregam energia. Eles carregam momento. Eles exercem forças. Na teoria quântica de campos, partículas são apenas excitações em campos. Campos são o que é fundamental. E isso mostra algo bonito sobre física. A imagem, simples que a gente usa no dia a dia. Elétrons fluindo através de fios. É útil, mas não é a história completa.
A história completa envolve campos permeando todo o espaço, carregando energia invisível através do vácuo ao redor de condutores. E quando você entende isso, quando você realmente vê como funciona, o mundo fica mais rico, mais interessante, mais profundo. Então, da próxima vez que você ligar uma luz, lembra: a energia que faz aquela lâmpada brilhar não viajou através dos fios de cobre. Ela viajou através do espaço vazio ao redor dos fios, guiada pelos campos eletromagnéticos criados pelas cargas e correntes nos condutores. E isso, meu amigo, é muito mais estranho e muito mais bonito do que a história simples que te contaram na escola. Qual dessas ideias mais te surpreendeu? Foi descobrir que energia entra nos fios pelos lados, não flui ao longo deles, que num capacitor, energia vem do espaço ao redor convergindo para dentro? Que energia pode circular eternamente ao redor de cargas e ímãs estáticos? Ou que no circuito gigante, a lâmpada acende quase instantaneamente porque a energia viaja pelo espaço, não pelos fios? Deixa nos comentários o que mais virou sua compreensão de cabeça para baixo. E se essa explicação mudou completamente como você pensa sobre eletricidade, compartilha com alguém que ainda acha que corrente flui através de fios como água através de canos. A verdade é muito mais fascinante.